Bom, vamos lá. A dieta Carb Backload. Eu trouxe um exemplo aqui para vocês. Nesse exemplo aqui para vocês, eu fiz uma dieta com 5 refeições no dia, onde a refeição pós-treino é a refeição 4, tá? E aí, eu distribuí os macros aqui, distribuí em porcentagem, tá? Lembrando que eu falei sobre essa questão de porcentagem, eu trouxe a porcentagem, apenas a porcentagem aqui para vocês, para dar um exemplo, e dentro dessa porcentagem vocês podem estipular uma dieta de 12.000 calorias, 1.500, 1.000, 3.000, 5.000, 10.000, 20.000 calorias, aí é só trabalhar com as porcentagens aqui. Na refeição 1, esse indivíduo comeu 20% das calorias totais em carboidrato, 0%, não, é o contrário aqui, tá? É o contrário aqui, é a primeira proteína, aqui a proteína e aqui a carboidrato. A primeira refeição, ele comeu 20% das calorias totais em proteína, não comeu nada que tenha carboidrato, 0%, e ele comeu 20% das calorias totais de gordura na primeira refeição. A segunda refeição, ele repetiu, 20% em proteína, 0% em carboidrato e 20% em gordura. Na refeição pré-treino, vamos supor que essa refeição pré-treino foi 2-3 horas antes do treino. Ele ofertou mais proteína, um pouco mais, né? 30% das calorias totais em proteína e 20% em gordura. Por que mais proteína? Porque se você pensar no efeito anticatabólico que a proteína oferece antes do treino, é vantajoso. Você coloca mais proteína e, consequentemente, entra mais aminoácidos. Esses aminoácidos, lógico, pode ir para oxidação, ofertar energia, pode, só que eles promovem um efeito anticatabólico durante o treinamento, você quebra menos proteína durante o treinamento, tá? Então ele ofertou e gera uma saciedade melhor, o que vai eliminar a probabilidade de ter fome ali durante o treino, que pode prejudicar o desempenho dessa fome. Então ele colocou 2 a 3 horas, que é o tempo suficiente para ele ter uma boa digestão, caso o indivíduo precise de mais tempo, ok, mas ele ficou ali 2 a 3 horas ali, tá? E aí ele foi treinar, treinou 1h30 de treino, fez seu treino. Depois do treino, ele reduziu a ingestão de proteína para 5%. E ele comeu cerca, vamos supor, cerca de 80% a 100% dos carboidratos aqui e apenas 10% de gordura. Por que a refeição teve 5% de proteína e 10% de gordura? Porque provavelmente os alimentos que são fontes de carboidrato, eles não têm apenas carboidrato, eles têm gordura e proteína também. Por exemplo, um arroz, 100 gramas de arroz tem 2,5, 2,7 de proteína vegetal e tem lá seu 0,1 de gordura, enfim. Qualquer alimento ali fonte de carboidrato pode ter gordura e proteína, consequentemente isso se soma na dieta, tá bom? Porque a proteína conta proteína animal e vegetal também, não apenas das fontes animais. Então acabou ingerindo 5% das proteínas e 10% das gorduras, preferencialmente toda a fonte de carboidrato aqui nessa refeição. Caso ele não consiga comer 100% dos carboidratos da dieta na refeição pós-treino, ele jogou um pouquinho ali na última refeição, a refeição 5. E aí sobrou 25% das proteínas que ele fez ali para gerar uma saciedade, um anabolismo durante o sono, né? Desde que não coma muito cheio, não durma muito cheio, ele colocou ali 1 horinha antes de dormir, dormiu tranquilo, porque não pode gerar desconforto gástrico durante o sono, isso prejudica a qualidade do seu sono. E 30% de gordura para gerar uma boa saciedade também ali, tá? Lembrando que preferencialmente essas fontes de gordura são o quê? Oleaginosas, né? Castanha, qualquer tipo de castanha, do caju, do pará, nozes, amêndoas, enfim, oleaginosas, abacate também, azeite extra virgem, ele pode preparar os alimentos com algum tipo de óleo, que também promove uma boa ingestão de gorduras insaturadas, e a gordura saturada fica o quê? O cara às vezes usou leite na dieta, um leite integral que tem gordura, usou ovos que tem a gema do ovo, a proteína da própria carne do frango, e tem tudo, só que evite excesso de gordura saturada. A gordura saturada, ela tem que ficar cerca de, no máximo, 15% das calorias totais, tá bom? Então, cuidado com essas carnes muito gordurosas. E essa foi a distribuição da dieta dele, beleza? A distribuição de proteína, normalmente o indicado é de 3 a 4 refeições no dia ter proteína, normalmente 0,3 a 0,5 grama quilo de proteína em cada refeição, para dar a recomendação. A recomendação num cut de proteína é cerca de 2 até 3,5 gramas quilo, tá? Não tem necessidade de passar de 3, mas pode chegar ali para gerar uma certa saciedade. Então 2 a 3 gramas quilo de proteína. A recomendação de gordura é cerca de 15 a até 35% das calorias totais. Se for cetogênica, isso muda, tá? Então, dentro dessas recomendações das calorias totais, ele tem que bater 15 a 35% de gordura e 2 a 3 gramas quilo de proteína no dia. A proteína pode ser fracionada em 3 a 4 refeições, já é o suficiente, mas eu fracionei em 5 para gerar saciedade, porque a proteína gera uma saciedade um pouco maior ali.
Então eu gosto de distribuir praticamente igualmente em todas as refeições, talvez alguma mais, outra menos, vai dar onde ele tem um pouquinho mais de fome. Às vezes, se o cara come próximo do treino, eu jogo um whey para ter o efeito anticatabólico durante o treinamento, tá? Mas não é algo que vai mudar totalmente. O mais importante é a ingestão total de proteína e de gordura também, e jogar em pontos estratégicos. E não deixar também muita gordura em uma única refeição, porque vai gerar um desconforto gástrico, pode gerar até diarreia, tá? Então distribua. Já o carboidrato nessa estratégia ficou praticamente todo aqui depois do treino. Vamos entender isso aqui. Se a gente pegar essa ideia aqui e for pensar na insulina, durante esse processo ele não teve pico de insulina. Ele vai ter ali a insulina correndo aqui praticamente zero. Vai ter uma subidinha por causa da proteína, outra subidinha por causa da proteína e gordura, e outra subidinha. E aí depois do treino, ele vai ter um pico de insulina, e esse pico, se ele comer de novo, esse pico vai aumentar de novo, e aí ela vai demorar para descer, tá bom? No caso da carb backload, ou seja, o pico de insulina ficou bem alto, pode se pendurar ali, essa glicemia e essa insulina ali, pode ficar ali 2 horas, 3 ou até 4 horas ali para digerir, para normalizar a glicemia depois, graças a essa grande ingestão de carboidrato. Obviamente vai depender da quantidade de carboidrato. Se ele comeu apenas 100 gramas de carbo, aí em 2 horas ele praticamente vai normalizar. Agora, se o cara comeu 300 gramas de carbo, 200 ou até mais, aí vai levar até 4 horas ali para normalizar. Nesse período de 4 horas, obviamente vai chegar até o ponto de ele dormir ali. Mas nesse período, a oxidação de gordura não vai ser tão alta. A taxa metabólica basal vai estar trabalhando, só que vai trabalhar bastante com a glicose, porque está entrando muita glicose e vai aumentar a glicólise até pelo efeito da insulina. Então essa glicólise vai produzir o ATP para a célula ali. Então vai ter esse pico de insulina, obviamente não vai alterar a taxa metabólica basal, ela vai continuar nessa média de 1800. Um pouco mais, um pouco menos, enfim. Ou na taxa metabólica basal de cada um. Então ela vai trabalhar com mais glicose. Já nesse período anterior, ela vai estar trabalhando bastante com as gorduras, porque não vai ter esses picos de insulina, vai estar bem baixa a insulina, favorecendo a oxidação desses ácidos graxos. Então beleza, isso aí. Agora, se a gente distribuir o esse carboidrato aqui, nas outras refeições, colocar 30%, mais 20, 50, mais 20, 70 e depois mais 30 aqui. Menos carboidrato do que nas outras refeições, ou seja, ele completou 100%, só que distribuído quase igualmente aqui nas refeições, ou 20% em cada refeição. E aí, então, ele vai ter pequenos picos de insulina. Nesse caso aqui, ele vai aqui, aí ele vai ter um pico de insulina, aí depois vai descer, outro pico de insulina um pouco maior, e aí vai, outro piquinho de insulina, treinou, aí ele vai ter outro piquinho de insulina, mais um piquinho de... Ou seja, ele vai ter pequenos picos de insulina que vão se normalizar em 1 hora. Dependendo da ingestão de carbo. Às vezes, se o cara fracionar 200 gramas de carbo em 5 refeições, é 40 gramas de carbo. É menos do que isso aqui, tá? 75 gramas. Ou seja, em menos de 2 horas vai estar normalizado. Então, vai ser pequenos picos. Ou menos de 1 hora vai estar normalizado, tá? Então, ele vai ter pequenos picos que vai normalizar. Conforme a insulina vai descendo, você começa a normalizar a oxidação de gordura. Ela não precisa ficar lá embaixo, mas conforme ela vai descendo, o glucagon vai subindo e tal, e aí começa a favorecer também a queima de gordura. Tem a questão do GH, dos picos de GH também. Não quer dizer que durante a insulina alta não vai queimar a gordura, tá? Vai ser bem baixo, mas vai acontecer. Outro ponto importante, se você pensar, se eu pensar que é 1 hora por refeição, então são 5 horas. Já ali foi só 4 horas. Mas aí você está querendo ser muito exato, né? Porque o mais importante nesses picos de insulina é o quanto a tua insulina chega. Vamos supor que o cara, quando o cara bate 150 de glicemia, ele precisa de uma insulina de 25 ali no marcador para reduzir essa insulina ali por um tempo. Já, vamos supor que o cara tem uma sensibilidade de insulina melhor. Os mesmos 150 precisa apenas de 15 de insulina ali para reduzir. Ou seja, o cara que tem uma melhor sensibilidade à insulina, ele precisa de menos insulina para fazer o mesmo papel do que alguém que tem resistência à insulina. Se o indivíduo tem uma resistência à insulina, essa insulina vai ficar alta praticamente o tempo todo, mesmo entre as refeições, porque a insulina dele tem dificuldade de atuar. Então o pâncreas vai liberar a insulina, vai falar, não foi o suficiente, vai liberar mais e mais em resposta à glicemia. Por quê? A insulina é liberada em resposta à glicemia. Se a glicemia sobe, a insulina vai ser solta. Então, por exemplo, vamos supor que o cara tem uma boa sensibilidade à insulina. Deu 150, o pâncreas, vamos soltar um pouquinho. Soltou lá, ali 15, se pegar o marcador do exame, 15 ali no exame, e aí, bateu, já resolveu o problema em 1, 2 horas com 15.
Caso não resolver, ela vai ficar soltando. Já então, ou seja, por isso que quem tem melhor sensibilidade à insulina oxida a gordura mais fácil, porque tem menos disparos de insulina com menor intensidade e amplitude, né? Então você tem a melhor sensibilidade à insulina. Durante o déficit calórico, essa sensibilidade vai melhorar. Se você fizer um superávit calórico, comer muita caloria, por isso que indivíduos chegam a ser diabéticos, porque eles comem muito, a insulina está sempre alta, a glicemia sempre alta, e isso vai causar uma resistência à insulina. Já indivíduos que estão sempre em dieta mais limpa, você tem uma resposta da insulina muito melhor. Então, ou seja, se esse indivíduo tem uma resposta da insulina muito boa, ele não vai precisar de muita insulina. Obviamente, se tiver muito carbo, vai subir mais a insulina, mas uma hora vai normalizar. Deu para entender? Não é uma estratégia mágica, é uma estratégia válida, se o indivíduo tem adesão. Uma deficiência nessa estratégia é porque muitos indivíduos que fazem a carb backload, gostam de falar, bom, já que eu não comi carbo nas outras refeições, depois do treino eu vou comer uma pizza inteira, 2 pizzas. Só que aí tem um problema, valor nutricional. Onde a gente encontra as vitaminas e minerais, principalmente os fitoquímicos, os agentes antioxidantes? Frutas e vegetais. Ou seja, se essa dieta carb backload não tiver frutas e vegetais, esse indivíduo não vai ter um suporte nutricional favorável. Se a gente tem deficiência de vitaminas e minerais, muitas vezes você não sente muito, mas se começar a ter, você pode prejudicar seu desempenho e processos metabólicos relacionados à própria saúde também. Ou seja, na síntese de neurotransmissores, no processo de produção de energia, então você fica deficiente nesses processos porque não tem frutas e vegetais. Ou seja, se for fazer uma carb backload, tem que ter frutas e vegetais, tá? Isso é recomendável para qualquer estratégia de dieta. Não adianta fazer carb backload e chegar depois do treino e ficar comendo pizza, lanche, só coisa que não tem vitaminas e minerais. Fora que muitas vezes a pessoa esquece a questão do déficit calórico. Fala, não tem nada a ver déficit calórico. Eu não comi carbo o dia todo, eu tô secando e eu vou comer pizza e vou secar mais. Muitas vezes isso acontece, mas às vezes acontece por sorte porque o cara treina muito e gera um déficit calórico e o cara está em uso de GH, testosterona, trembolona, estanozolol, aí vai secar pelo poder lipolítico muito forte, mas isso não descarta o uso de frutas e vegetais, porque a saúde, perfil lipídico do cara vai piorar, o risco com o uso de esteroide anabolizante vai piorar ainda mais. Então tem que ter frutas e vegetais na dieta. Se fosse usar uma estratégia dessa por preferência do aluno, eu colocaria um pouquinho de fruta aqui, ao invés de 0%, seria, sei lá, 2 a 5% das calorias de carbo aqui, mais uns 5% aqui, mais uns 10% aqui para gerar um pouco de frutose ali, glicose e ter essa fonte energética imediata para o treino, e aí reduzindo aqui 5, 10, 20%, 80% ali. É uma carb backload, não é? Você teve, e fora os vegetais também entra nesse número. Por quê? Muitas frutas têm baixa caloria, baixa quantidade de carboidrato e os vegetais menos ainda. Então você precisa ter essa distribuição de frutas e vegetais. Se for fazer tudo mesmo depois do treino, aqui tem que ter as frutas e vegetais, tá? Não descarte isso. E muitas vezes, quando você come muitos vegetais e frutas, como eles têm pouca caloria, você não consegue bater a necessidade, porque exige muita quantidade para bater a necessidade. Deu para entender? Então não é uma estratégia que eu gosto muito, mas se for tiver preferência do aluno, eu distribuo frutas e vegetais sim nas refeições.